muito bem-vindos ao Papo de Galo, um videocast feito para quem curte comunicação, publicidade ou já trabalha na área. É isso aí. Para história, galera, o Papo de Galo original surgiu lá em 2014 como um programa de rádio, produzido pelo Labiton. A proposta surgiu pela necessidade que os alunos tinham de um momento que eles pudessem aprender mais sobre o universo da comunicação de uma forma mais descontraída, como uma conversa mesmo, às vezes eles trazendo convidados e às vezes eles mesmos. Tudo isso com base em estudos, pesquisas, notícias importantes para que o papo fosse relevante. Agora a gente está começando a nova temporada audiovisual do nosso papo, mas ainda vai rodar a versão podcast na Rádio UFN. Então, sem mais papo furado, vamos nos apresentar. Eu sou a Val. Eu sou a Vitória. Eu sou a Giovana. E eu sou o João. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Mas vocês sabem de onde que surgiu a história do coelhinho com os ovos de chocolate? Pode falar. Não. Porque, tipo, vocês acham que o ovo... O que tem a ver o ovo, o chocolate e o coelho? Eu acho que deve ter algum significado religioso, algum simbolismo, mas eu nunca cheguei a procurar sobre. Sim. Tá, para os católicos, a Páscoa é uma data para celebrar a ressurreição de Cristo. Mas o que o ovo tem a ver com isso? Vocês têm uma ideia assim, tipo... Porque é o coelho que coloca um ovo, né? É uma Não representação de uma nova vida, de um recomeço, sei lá. Exatamente isso. Primeiramente, o ovo ele é um símbolo de renascimento e fertilidade em muitas culturas antigas. E ele representa a ideia de vida nova, já que dentro dele nasce uma nova vida. E nas tradições pagãs, a chegada da primavera também era comemorada com uma troca de ovos. Eles se trocavam ovos entre si para simbolizar a chegada da nova estação e renovação da natureza. Já o coelho, ele é tradicionalmente associado à fertilidade, por causa da sua alta taxa de reprodução. Os coelhos podem ter várias ninhadas de filhotes por ano, o que torna um símbolo natural de abundância e novos começos. Como a Páscoa celebra a renovação e a vida nova, o coelho se encaixa muito bem nesse simbolismo. Vocês acham que sim? Sim. Sim. Tá bom. Bom, agora a história dos ovos de chocolate, ela tá ligada à prática de presentear com ovos durante a Páscoa. Mas no século XIX, com o avanço da indústria e a fábrica de chocolate, eles viram uma oportunidade de deixar essa tradição mais atrativa para as crianças. Para elas não fazia muito sentido entregar ovos, receber ovos, né? E aí eles deram um jeito de simbolizar essa tradição de renovação e fertilidade, tornando mais atrativa para elas. E quais eram as tradições familiares que vocês tinham durante essa época de Páscoa? As memórias afetivas de quando criança? Como a minha família mora em São Paulo, parte da minha família, eles se reuniam e mandavam muitos ovos de Páscoa para mim, porque como eles moram em outro estado, era a forma que eles enxergavam de estar mais próximos a mim. E também a gente sempre se reúne para jantar, é uma data que de união mesmo. Sim. Bom, lá em casa, quando eu era pequeno, a minha mãe sempre fazia pegadas, assim, quando eu acordava, para me caçar a minha cesta, né? Então, isso ficou muito marcado na minha memória. Tanto que até um fato engraçado foi que uma vez ela fez e manchou o chão numa casa nova que a gente morava. E ficou anos lá, então sempre que eu olhava, eu me lembrava desse momento da Páscoa e tudo mais. Era muito legal. A minha também, ela fazia as patinhas, eu acordava do quarto até a sexta, mas depois começaram a esconder. E aí eu tinha o trabalho de ir procurar. Na minha família também, o pátio era grande, eu morava no interior, e a minha avó escondia os ovos, tanto para mim quanto para os meus primos, e a gente tinha que caçar. Porém, na minha infância, quando eu era bem pequenininha, tinha as pegadinhas, minha avó colocava maisena ou farinha de trigo, e fazia com a mãozinha, assim, tipo, as pegadinhas. Ah, legal. Muito fofo. E que nem a Giovana falou lá, a gente também tem, tipo, tradição de juntar a família. Tipo, a minha família é muito grande por parte de mãe, que é os Maicá. Uhum. E aí, tipo, cada um é de um canto. Farroupilha, Porto Alegre, Horizontina. Aí, tipo assim, na Páscoa sempre se tornou uma data de, tipo, todos vêm para Caçapava e a gente vai fazer, tipo, 4 dias de todo mundo junto, jantando e almoçando junto. Aí a Páscoa sempre foi uma data de que todo Reunião mundo familiar. veio. Isso. Tipo, a festa, tipo assim, da família meio que é na Páscoa.
Pra mim Legal. também tem uma coisa de comer peixe durante a época, não só na Sexta-feira Santa, mas Sim. durante a época da Páscoa. E fazer um churrasco no dia da Páscoa, o que é meio contraditório. Sim. Mas durante os dias a gente comia, tipo, muito peixe. Meu avô é viciado em peixe, então Vocês já era pecaram? deixa. Já esqueceram que não podia comer carne vermelha? Cara, com toda Ou- certeza. Sim, porque Eu- tem, nossa, tipo, eu fiz muito embutido. Sei lá, fiz sim. uma torrada de tarde, eu tô lá. De manhã Puxa eu comia vida. assim, ó, torrado com mortadela, chegava assim, eu terminava. Putz. Eu sabe, quando era criança, eu podia ficava ter muito comido. assustada. Tipo assim, meu Deus, e agora? Eu comi carne. Não. Eu não lembro de ter É o que eu mais pecado, comia. porque a minha avó ela sempre cuidava muito, sabe? Então não tinha esse espaço Mas sabe de uma pecar. coisa? Comia Eu acho que torrado. depois que eu comecei a crescer, porque quando eles mandavam os ovos, eu era pequenininha, sei lá, tinha uns 6 anos. Sim. Mas eu acho que a melhor parte da Páscoa pra mim era os prêmios dos ovos, os brinquedos dos ovos de Sim. Páscoa. Sim, total. Tanto que eu tava comentando que tinha, na época, um ovo da Batom, do chocolate, que vinha uma caneta que tu apertava o botão e quando tu ia escrever, ela, tipo, ficava tremendo. E aí, tipo, a tua letra saia toda borrada. E no colégio que eu estudava, tipo, isso era O a auge. sensação. Aí eu falei isso e todo mundo ficou assim, E qual como é assim? a graça Cara, eu não sei, era a de, sensação. tipo, Era, tu não conseguir escrever? É um desafio, né, Era- pra criança. exatamente. Era muito legal. era É sensacional. que essa aí não E chegou pra lá. mim, o brinquedo Isso, mais não chegou. sem Não graça de ovo de Páscoa era quando era caneca. Véi, Ou latinha. meu Eu tinha Deus, uma da coisa inútil. Angelina Jolie, acho que era uma latinha. Ah, com não, forma de mas coração, essa era tu abria, bonitinha. Em forma de coração, É, né? tinha um ovo bombom dentro, não sei o que tinha dentro. Eu lembro dessa. Nossa, eu me lembro que tinha uns, né, de séries infantis que vinha fone de ouvido. E era meu Ai, sonho. Carly. iCarly, exatamente Tinha essa. da Traquinas, eu acho, se eu não me engano. Eu lembro Não da sei se é iCarly, Traquinas só que eu não gosto era muito todos também. que vinha. Era, tipo, alguns selecionados. E era meu sonho ou era Kinder Ovo. ganhar um fone naquela época, E né? hoje em dia, o pessoal que é mesmo é comer ovo de pistache, né? Bah, pior que sim. Pouco Ovo de fala Eu Fala acho, assim. eu acho que as crianças Pouco. hoje em dia, tipo, não estão nem ligando pro brinquedo É que tem verdade. dentro do ovo. Tipo assim, É que, sei lá, acho que mudou meio o elas foco, querem, né? tipo, Porque na nossa um época... chocolate bom. É, Elas na não, nossa época eu tipo, lembro que, tipo, falando também de publicidade, os anúncios na TV era, tipo assim, eram toda só os hora. brinquedos, né? E eram uns anúncios muito legais, assim, dos personagens, enfim. Aí tinha, nossa, um fone de ouvido pra gente naquela época, meu Deus, um fone de ouvido, que legal. Era diferencial, Era né? muito diferente, era muito legal, porque acho que a gente não usava tanto celular, enfim, não usava, né, Sim. enfim. E era muito mais legal. Hoje em dia, ovos gourmets. Mas eu lembro que É, eu era mas viciada gosto nos muito ovos de da passar. Barbie Gosto até... Sei lá, eu que idade. Aí começaram a me dar, tipo, ovo com... Tipo, ovo de bombom, sabe? Aquele da Choquito. Que Sim. sem graça. Não era Choquito, não. Ah, isso eu não lembro. Era, Eu sei que, tinha tipo, todos dentro vinha o os chocolate. bombonzinhos. E aí, tipo, eu ficava, meu Deus, cadê o meu brinquedo? Ficava muito frustrada. E hoje em dia a gente tem, falando em ovos diferentes, nós temos ovo de sushi, nós temos ovo Pedi ano de... passado, muito bom. Deve ser muito bom. Tem ovo de tudo, né? A gente tava comentando mais cedo do ovo Muito de... Sanduíche. Sim, eu vi um Meu Deus. vídeo. Ovo de sanduíche. Sim. Ah, não. Isso. Tô preferindo de chocolate. Pão, presunto, Não. queijo, pão. Nossa, nada a ver. Sim. Eu pedi ano passado sushi muito bom, gente. Recomendo. Quem Mas gosta. a gente não vê mais, tipo, campanhas com ovos de chocolate, tipo, que não brinquedos dentro. Não, é porque também, se tu for ver, é R$100, cento e poucos com brinquedo. E nem é um 100. brinquedo. Às vezes sem brinquedo. Às vezes assim, sem brinquedo. E, tipo, eles não fazem mais com brinquedo dentro. Next pauta. Aproveitando o gancho dela, que ela tava falando sobre os brinquedos dentro dos ovos de Páscoa, para publicidade, foi muito importante a consolidação dos ícones, o coelho da Páscoa e os ovos de chocolate. Além dessa transformação, essa época era uma das mais lucrativas do ano, com a venda de ovos, com brinquedos sortidos e chocolates no geral. Então, os brinquedos, né, foram, eu acho que o carro-chefe que empurrou os chocolates. Porque chocolate a gente tem de monte por aí, mas com a surpresa dentro. Eu, pelo menos, quando era criança, era uma das coisas que eu mais esperava receber o brinquedinho, como eu disse. Comecei a me frustrar a partir do momento que recebia só os chocolates. E vocês tinham brinquedos, assim, que além dos que vocês falaram, tem brinquedos que até hoje marcam mais ainda, assim? Ou que vocês chegaram a guardar o brinquedo? Cara, não. A latinha eu tenho até hoje. Então, A latinha da Julie.
Eu tenho até hoje. Pá, pior que eu não Mas tenho eu não lembro nada. de eu ter É que eu sou alguma muito coisa desapegado, disso. então Eu tudo fui botando fora. Ou eu fui dando pra Eu também alguém. não cheguei a guardar nada. Então a gente selecionou algumas propagandas marcantes, assim, de Páscoa, que vocês podem ter visto ou não. Normalmente o pessoal que não assiste muito TV talvez não lembre. Mas a primeira que a gente vai começar é uma da Dolly. As propagandas da Dolly são sempre muito duvidosas, sempre foram muito duvidosas, né? E a da Páscoa não seria diferente. Vocês lembram da propaganda da Dolly? Pois é. Vamos, então, ver. Eu te amo. Feliz Páscoa! Bom, Meu Deus. como vocês acham que foi o processo criativo dessa propaganda? Essa como propaganda foi? é muito... Isso é uma ideia que eu Como teria foi o super. insight? Eu teria dessa muito. propaganda? E que eu colocaria em prática, tá? Brincadeira. Vamos fazer a versão Mas Lab 6 de Páscoa, inspirado na Dolly. não tenho nem palavras pra descrever esse momento. Mas na época essa música pegava. Eu lembro que eu ficava Todas. cantando, ó. Todas do E Dolly todas pra da mim. Dolly e as marcantes. propagandas eram ridículas. Horríveis. Eu acho que a ideia em si de juntar criança, que é o que mais rende na Páscoa, e coelhinho da Páscoa foi interessante, porém Eles tentaram. Discussão. Cara, eles É bom que tentaram. eles tentaram, eles né? tentaram trocar a tradição de, tipo assim, dar ovos de chocolate por dar Dollys. Tipo, isso não Eu ia ficaria. acontecer. Eu Isso choraria. não vai acontecer. Eu choraria se Isso não vai acontecer. Se meu pai chegasse. Não, nem pra ser um... Feliz Páscoa e eu um seria Dolly. Nem pra exatamente. ser uma Coca-Cola. Ah, não, para. Zero. Não sei se pode falar marcas, pode, né? eu não sei se exatamente dar Pode. o Dolly no lugar do ovo, mas pelo menos eu Mas eles associaria, tentaram. tipo assim, Eles ah, tentaram. olha. na Ai, minha Páscoa eu vou Esse colocar um boneco Dolly. horroroso, muito oleoso, feio, coitado. parece que ele tropeçou num balde de óleo. Eu acho que eu associaria, assim, vendo a propaganda rápido, tá. Ou talvez, vou comprar um eu Dolly acho pra que foi acompanhar uma meus- daquelas propagandas, tipo assim, que chegaram... Gente, esquecemos de fazer a propaganda da Páscoa. Mas daí todos É eles, pra né? hoje, Que é aí uma pior que a cada outra. um trouxe o seu filho. Que o orçamento é baixo. Cada um É, trouxe dá pra são ver que filhos de não é- funcionários. Eu também não sei de que Filhos época de essa funcionários. campanha. 2000 Era nossa infância. 2012, Sim. eu acho. Eu não sei onde é que eu Se não tava me na engano, é infância, que eu não 2012. vi ela. Tu não viu? Nunca não na viu? minha Ah, vida. para. É. Ela não Sabe? era uma Acho que eles criança com tentaram- muita cultura. também, ela Tentaram não salvar a assistia muito campanha com as Não. crianças fofinhas, só que essa pintura Não, ele facial vai dar deixou bem elas... ainda errado. Me deu Sim, medo, assim. Não acerta a criança. E a criança da hora aqui esperando. É. Agora a gente vai conferir outra propaganda, agora da Lacta, que pelo menos me marcou bastante, eu lembrei, que também passou em TV aberta. Hold my hand, I'll stay. I'll be by your side. It doesn't matter which way. Pequenos quadradinhos falam tudo. Eu também te amo, filho. I'll be your Lacta, cada pedacinho aproxima. Essa foi uma propaganda inspirada numa história real, se vocês não sabiam. Isso realmente aconteceu. Não sabemos se foi com chocolate Lacta, mas ela aconteceu. E tem uma questão que quando eu estava fazendo o roteiro e procurando propagandas interessantes, eu entrei no YouTube da Lacta e tinha uma propaganda, como é que chama? Com áudio descrição. Para pessoas com dificuldades, para pessoas com deficiência visual conseguirem entender o que está acontecendo na propaganda. E essa propaganda não foi veiculada no ar, que eu me lembro. Então, tipo, uma propaganda que era para trazer uma representatividade, eu acho, por assim dizer. Não Quem tô... realmente tinha deficiência não soube o que estava acontecendo. Sim. Eu não tinha visto essa propaganda ainda, na verdade, como nenhuma que apareceu até agora.
Mas eu achei muito interessante, muito criativo, óbvio que ali diz que foi história, baseada numa história real, né? Mas eu achei sensacional, uma forma tão bonita de retratar a inclusão, né? Eu achei muito legal, eu também não tinha visto essa campanha. Adorei. Lacta, você está de parabéns. Acho que foi 2023 essa propaganda. Não é muito Ah, antiga, recente. não. É Sim. recente. Eu não sabia. Tu precisa assistir mais televisão. É verdade. Agora que a gente apresentou um VT da Lacta mais atual, vamos apresentar um mais antigo para vocês conferirem como que eram as propagandas de Páscoa. Coelhinho, se nessa Páscoa você se comportar direitinho e trazer um ovo da Lacta pra mim, eu prometo nunca mais ver seu alto. Escova os dentes antes, durante e depois das refeições. E as minhas bonecas nunca mais vão usar esses textos de maquiagem. Que muda pro seu time! Que eu jogo para minha chupeta. Coelhinho obediente dá ovos da Lacta na Páscoa. Só quando ficar grande, tá? Bem bonitinho. Nota Véi, 10 pros atores. nota 0 pro áudio, que eu entendi raras Cara, coisas. Ah, tu não entendeu? Não, algumas palavras eu não entendi. E eles trouxeram aquela tradição de que pra mim sempre foi que se comportasse. Se comportar. Ganha vinha. tal Se coisa. tu Ganha. fosse mal educado, não vinha. Então, perto da Páscoa, todos eram Era lei, né? Se filhos comportar. perfeitos, crianças Filhos perfeitas, educados e obedientes. E eles inverteram o papel. Se o coelho me trazer um ovo da Lacta. Eu faço tal coisa. Achei bem legal. Eu gostei bastante Show de bola. também. Agora, a gente vai puxar um que tinha um jingle muito marcante. E quem não se lembra tá maluco. Risada de Juju de Fundo. La creme da cacau show, gostoso, mais cremoso. Mais leite que ela, mais la creme. O chocolate maravilhoso, o sabor delicioso. Sempre quero mais la creme. La creme da cacau show, gostoso, mais cremoso. Mais leite que ela, mais la creme. La creme já tá demais. La creme da Cacau Show é mais que gostoso. É creme de la creme. É creme de la creme. Isso não é uma publi, mas que chocolate bom, né? Nossa, Muito bom. Muito bom. Meus Nossa, essa favoritos. propaganda dela é. E ela Icônica. grudou Ela é na minha icônica. cabeça. Eu torcia pra essa propaganda passar na televisão por causa da música. Eu torcia pra não aparecer, que eu já ficava na cabeça. Sim. Nossa, Mas essa depois- foi muito boa. Depois dessa propaganda, eles fizeram outra versão que era tipo invertido. Que Mas era era a com a mesma mulher, música, né? Era a mesma música e Eu era a lembro. mulher passando na rua e tipo os homens. Os homens. Era ao contrário. Eu Acho que lembro. foi Nossa, um- essa propaganda foi muito boa. Foi. O jingle foi muito bom, né? Sim. Marcou, Muito bom. souberam fazer um bom jingle. É verdade. E um bom doce. E eu vou trazer uma curiosidade aqui que talvez vocês saibam, talvez não. O Kinder Surprise original foi banido dos Estados Unidos porque eles têm uma política onde não pode haver brinquedo dentro das comidas. Por isso foi criado o Kinder Joy, que é um produto que é dividido, não sei se vocês conhecem. Ele surgiu para mim na minha infância, pelo menos depois dos meus 10 anos. É um brinquedo onde ele é separado, é dividido. Um compartimento é só para brinquedos, revestido com plástico, e o outro vai ter o Kinder mais... Ele é uma pastinha, ele é mais pastinha, Ele é um e vem até uma trufão. colherinha. Pra comer. Então as campanhas americanas destacam a segurança do produto e a experiência de consumo, diferente de alguns países aí. Que aí foi uma parte que a comunicação teve que se desdobrar, né? Porque eles tentaram expandir, criar produto, tentaram vender e um país não aceitou. E era, tipo, uma das potências, que é os Estados Unidos. Então, eles tiveram que pensar, sim, resolver a crise e pensaram nessa Uma possibilidade. nova estratégia. E eu Nossa, acho, tipo assim, estratégia. cara, eu acho o Kinder muito subestimado. Eu acho muito subestimado também. Total. O chocolate branco com o chocolate preto. E não dá Ai, uma não. unha, assim, de grossura Mas de eu acho chocolate. que o segredo dele é justamente que para as crianças é uma Páscoa o ano inteiro, porque o que a criança espera? Receber o brinquedo, né? E aí Sim. ela tá muitas vezes nem aí pro chocolate. Mas também, talvez, ao mesmo tempo, eles tenham banalizado a Páscoa. Porque aí tu pode ter um brinquedo com um ovo com um brinquedo todo ano. Não, eu concordo com Qualquer a época, Val, Mas acho tipo, que foi uma pelo estratégia de brinquedo. marketing, sabe? Daí, tipo, Mas tu ter ali o brinquedo. E aí, pra que tu vai esperar a Páscoa todo ano se tu pode ir no mercado
e comprar um ovo com brinquedo. Porque é diferente, o brinquedo que vem num Kinder Ovo é um brinquedo supérfluo, um brinquedo pequenininho, que vale o preço. Hoje em dia não, sabemos Hoje em disso. dia não. Mas na época, pelo menos da minha infância, já era caro, mas ainda assim era um brinquedo que equivalia ao preço do Kinder Ovo. Hoje em dia, né, a gente sabe que o brinquedo que vem é uma porcaria, não vale o Como é que preço vai que se explicar paga. pra uma criança que o coelho, ele repõe as prateleiras dos mercados? Mas eu acho que nessa parte Complexo, né? Caramba. Né? dele fazer menos do ovo, eu acho que não, porque o ovo em si trazia uns brinquedos bem legais, como o João falou ali do fone, ela falou da canetinha que vibrava. Não sei hoje em dia, sinceramente, como é que estão esses brinquedos. Pois eu também não vejo mais nada sobre. É que a gente não vê, né, Eu acho quase que na... eles pararam de produzir um pouco com foco produzido, tipo, com foco nos brinquedos. É que o conteúdo que eu consumo é mais... Consumo? Consumo? O conteúdo que eu mais vejo e que mais chega pra mim é do pessoal fazendo review do ovo de Páscoa, tipo, da Cacau Show, Cacau Sim, Brasil. a Cacau Show tem trazido muitos influencers agora pra propaganda, né? Porque virou a Sim. época dos Geração de influencers. influencer. Não, mas uma coisa que eu tava Americanas criou- pensando também, tipo, as propagandas naquela época era muito pras crianças, né? E hoje tem esse lance da publicidade infantil, Sim. que é um tópico muito... É proibido. que é proibido, exato. Então, tipo, eles tiveram que mudar o foco das propagandas. Talvez seja por isso que a gente não veja tanto. Sim. Acho que é também por isso que entra mais os influencers, né? Pra divulgar por fora ali. Tanto que... eu lembro que a gente estava comentando em algum lugar sobre o Harry Potter sempre fazer uma collab com a Cacau Show. Então sempre tem ovos do Harry Potter. Os ursinhos carinhosos, acho que foi os ovos da sessão passada, do Páscoa passada, que eu fiquei com bastante vontade de comprar, só por causa do brinquedo. Aí novamente veio a criança interna ali. Mas já que a Páscoa tem perdido a graça, qual produto de Páscoa vocês criariam se vocês pudessem? Tipo, pra Trazer que mais uma tanto graça. despertasse a vontade de novo nas crianças, quanto... Eu acho que eu não consigo pensar em algum produto inovador, mas eu penso no que eu posso fazer pela minha família, pelos meus filhos, crianças, mas eu gostaria de criar memórias afetivas com as tradições antigas. Fazer eles encherem o ovinho da galinha com carrapinha, pintar, porque eu acho que isso fazer isso é muito mais... Pintar. E o negócio era tu ter que o ano todo tentar quebrar o ovo sem quebrar. Sem quebrar Sim. ele A inteiro. casca toda. Então eu acho que isso é muito maior do que simplesmente criar um Nossa. produto novo para Páscoa, porque hoje em dia, se tu for para pensar, já existe tudo comercialmente e, tipo, as crianças, elas, que nem a gente estava comentando agora, a gente trouxe memórias e momentos que fizeram diferença para nós. Eu acho que isso que é o importante, né? Nossa, essa da carrapinha tu veio muito. Não, e eu Eu acho que tentei- também, tava pela até parte escondido, né? religiosa, não só religiosa, porque eu não sou religiosa, mas se for pegar a simbologia da Páscoa, é exatamente isso, é tu comemorar com a tua família, tu celebrar a união, a fertilidade dos filhos ali, mas estar junto. A principal foco é Sim. estar junto. Exato. Não só tu mandar um chocolate e dizer, bem, seja feliz, brinca com o boneco aí. Então acho que é muito legal a tua ideia. E a tua, João? Qual seria? Pior que eu não consigo pensar também numa ideia de um produto. Eu gostei muito dessa fala da Giovana, porque realmente reforçar a importância dessa data, dessa parte do afeto mesmo, né? De ficar marcado, por exemplo, a gente aqui conversando, foi desbloqueando memórias. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente agora, que é uma geração que fica sempre no celular, assim, não aproveita os momentos, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Então, talvez, tipo, criar um produto que faça, que seja algum momento da família fazer algo junto. É Exato. uma união. Talvez, tipo, fazer Tipo, Sim, ovos eu já vi Um jogo de caça caça aos chocolates. Tem, tipo assim, produtores locais que fazem Tu monta, metade de um ovo, aí vem a bisnaguinha pra te pra te fazer montar e botar junto. os MM, coisinha. Eu acho isso interessante, entendeu? Porque faz com que a criança participe mais. e desenvolva também a... Coordenação motora. Sim. Isso aí. Eu até esqueci da palavra.
Então era isso, pessoal. O primeiro episódio do Papo de Galo fica por aqui. Muito obrigado aos nossos participantes do programa Obrigada, pessoal. por toda a sua história Igualmente. e comentários. E uma feliz E- Páscoa pra vocês. Pra vocês E para Igualmente. todos. E pra todos. E um bom feriadão. Temos um feriadão. É verdade.